dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula gravada. Vamos para a nossa aula gravada 2, a segunda aula gravada da semana, a segunda aula gravada do período, do terceiro período. Então, vamos lá? Já separou seu caderno? Já organizou seu caderno, indicando que começamos o terceiro período, então eu queria que você separasse, fizesse, sabe aquele triângulo que a gente faz, separando os períodos com a folha do caderno, coloca lá terceiro período. E aí a gente vai, então, iniciar o nosso conteúdo de fração. Já tivemos a aula gravada 1 e hoje vamos para a nossa aula gravada 2, trabalhando o quê? Comparação de fração. Tudo bem? Então, caderno em mãos, organize-se, coloque tudo que você vai precisar. Se for necessário, vá pausando o vídeo, fazendo as suas anotações, que daqui a pouquinho nós estaremos juntos e eu quero ver esse caderno lindo como é que ficou, tá bom? Então vamos começar? Pessoal, olha só, a gente vai trabalhar então comparação de fração. Ó, algumas coisas nós já vimos, por exemplo, eu sei como que eu comparo números decimais, certo? Professor, eu esqueci como é que eu comparo números decimais. Não tem problema, a gente vai relembrar agora. Olha só, os números decimais, a gente sabe que ele é feito com partes inteiras, né? Ele tem uma parte inteira e ele tem uma parte que é a parte decimal. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, cadê o meu WebPaint? Aqui, olha que lindo. Então, olha só, eu tenho, por exemplo, aqui o número 1 inteiro e, vamos colocar aqui, ó, 1 inteiro e 23 centésimos, certo? Então, o número decimal, ele é formado pela minha parte inteira, que está aqui, e pela minha parte decimal, que está aqui. A parte inteira, 1 inteiro, a parte decimal, 23 centésimos. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente vai fazer a comparação com dois números decimais, o que a gente vai ter que verificar? As partes inteiras, elas são iguais ou são diferentes? Por exemplo, olha só, eu tenho, deixa eu apagar aqui, para a gente poder organizar e eu pegar o lápis. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 inteiros e 8 décimos, e eu tenho 2 inteiros e 45 centésimos. E eu quero fazer a comparação entre esses dois números. A primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Bom, eu tenho a minha parte inteira 3 e a minha parte inteira aqui é 2. Quando eu conseguir fazer a comparação com a minha parte inteira, não terei problema. Por quê? Quem é maior, 3 ou 2? Automaticamente a gente sabe que o número 3, olha só, o número 3 é maior que o número... Não gostei desse não, vamos arrumar aqui. Então, automaticamente a gente sabe que o número 3, ele é maior que o número 2. Se eu concluo que a parte inteira desse número é maior que a parte inteira desse número, consequentemente, 3 inteiros e 8 décimos é maior que 2 inteiros e 45 centésimos. Por quê? Porque eu pude fazer uma comparação entre as partes inteiras. Outro exemplo, aqui eu tenho o número 10 inteiros e 6 décimos, e aqui eu tenho o número, ó, 9 inteiros, 685 milésimos, certo? Eu também consigo fazer uma comparação somente com a parte inteira. Por exemplo, parte inteira do primeiro número, 10. Parte inteira do segundo número, 9. Quem é maior, 10 ou 9? Eu sei que o número 10 é maior que o número 9. Ou seja, o número 10 inteiros e 6 décimos, ele é maior que 9 inteiros e 685 milésimos. Por quê? Porque foi necessário somente que eu fizesse uma comparação com a parte inteira. Então, a gente conclui isso aqui, ó. O maior número é o que sempre vai ter a maior parte inteira. Quando as minhas partes inteiras forem diferentes,
Fica fácil. Partes inteiras diferentes, eu vou verificar quem é a maior parte inteira. Quem tiver a maior parte inteira, automaticamente será o maior número. Tudo bem? Agora, nem sempre isso acontece. Em alguns casos, eu terei partes inteiras iguais. Olha lá. Em alguns casos, isso aqui vai acontecer. Eu vou ter partes inteiras iguais. E como é que eu vou fazer essa comparação? Se as partes inteiras são iguais. Vamos resolver isso de forma bem simples. Olha só. O maior número é o que tem maior parte decimal. Então, olha só como fica fácil. Eu tenho aqui 7 décimos e eu tenho... Deixa eu pegar o lápis. Eu tenho aqui 7 décimos e eu tenho aqui 675 milésimos. A parte inteira, ó, 0 aqui e 0 aqui, ou seja, as partes inteiras são iguais, eu não consigo verificar e fazer uma comparação entre elas porque elas são iguais. Então, agora eu vou comparar os décimos, depois os centésimos, depois os milésimos, e a gente vai verificar o que é maior. Então, olha só. Atenção, professora, aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 7, e aqui eu tenho 3 casas decimais, que vem 675. Só que uma casa decimal equivale a dizer 7 décimos. 3 casas decimais equivale a dizer 675 milésimos. Concorda comigo que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3? Então, eu vou primeiramente igualar essas casas decimais. De que forma que eu posso igualar? Acrescentando zeros. Então, se aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui eu tenho uma, eu automaticamente igualo as casas decimais. Uma vai ficar 700 e a outra vai ficar 675. E agora eu vou verificar quem é maior, 700 ou 675? 700 é um número maior. Automaticamente, 7 décimos é maior que 675 milésimos. O que eu comparei? Eu comparei a parte decimal do meu número, tudo bem? Olha só, aqui um outro exemplo. Eu tenho 8 inteiros e 3 décimos. E aqui eu tenho 8 inteiros, só que agora eu tenho 3 centésimos, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é igualar as partes decimais, as casas decimais, não é isso? Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho quantas? 2 casas decimais. Então, eu vou igualar. Eu vou igualar com que número? Vou acrescentar qual número? Vou acrescentar o número 0. Então, eu vou ficar com 30 aqui e aqui eu vou ficar com 0,3, que equivale a 3. Vou verificar quem é maior, 30 ou 3? O 30 é um número maior que o número 3. Automaticamente, 8 inteiros e 3 décimos é maior que 8 inteiros e 3 centésimos. Tudo bem até aí? Então, agora a gente vai passar para o próximo slide. Vamos seguir. Olha só, aqui eu coloquei só para que a gente pudesse relembrar de alguma coisa. Primeiro, quais são os sinais que a gente usa em uma comparação? Os sinais de menor, maior ou igual. Esses são os sinais que a gente usa para fazer a comparação entre os números. Depois, quando a gente está falando ainda de números decimais, qual é a regrinha? Comparamos as partes inteiras. É a segunda coisa que nós teremos que fazer. Eu tenho que, então, comparar as partes inteiras. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos, então, os décimos. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos. Se os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. E assim por diante. Ou seja, aqui tem 4 lembretes que a gente tem que ter para que a gente possa saber como comparar um número decimal. Primeiro, lembrar que eu tenho sinais de maior, menor e igual para poder fazer essa comparação. Segundo, quando eu tenho um número decimal, eu vou comparar, então, primeiramente, a minha parte inteira. Se eu conseguir
comparar esse número usando a parte inteira, um valor maior que o outro, ótimo. Se eu não conseguir, eu tenho que ir, então, para a parte decimal. E na parte decimal, eu tenho que comparar quem? Primeiro os décimos, depois os centésimos e, por último, então, os milésimos. Tudo bem? E como a gente compara fração? Como comparamos frações? Olha só. Aqui, pessoal, eu pergunto para você assim, ó, qual a maior fração? Vamos começar lá do iniciozinho de fração, que esse é o nosso objetivo. Aqui, ó, eu tenho, tá vendo que todos os denominadores são iguais? Então, aqui eu tenho todo o meu inteiro dividido em 6 partes. Por quê? Em uma fração, o meu denominador, ele indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, aqui, ó, dividido em 6 partes, dividido em 6 partes e dividido em 6 partes. O numerador, ele indica quantas partes que eu quero. Então, aqui eu quero 2 partes, por isso 2 sextos. Aqui eu quero 3 partes, por isso 3 sextos. E aqui eu quero 4 partes, por isso 4 sextos. Aqui embaixo eu coloquei como que a gente lê esse número. 2 sextos, 3 sextos e 4 sextos. Tá certo? Agora eu pergunto a você. Você conseguiria somente bater o olho aqui na imagem e verificar qual é a maior fração? Sim, professora. A maior fração, eu tenho mais retângulos pintados nessa última fração, 4 sextos. Parabéns, ótimo, é isso mesmo. Essa fração é maior, só que tem uma regrinha aqui que é bem simples. Quando os meus denominadores forem iguais, que é o caso aqui, ó, denominador 6 e denominador 6, quando os denominadores forem iguais, a maior fração será a que tiver maior numerador. Bom, todo mundo é igual no denominador, é igual a 6. Agora, quem é maior? O número 2, o número 3 ou o número 4? O número 4 é maior, então essa fração, 4 sextos, também será maior. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente colocou a regrinha, ó. Quando as frações têm o mesmo denominador, a maior delas é a que possui maior numerador. Isso só vai acontecer quando as frações tiverem o mesmo denominador. Tá? Então, quando elas tiverem o mesmo denominador, a maior fração vai ser a que tiver maior numerador. Tudo bem? Então, olha só, sobre o exercício que a gente estava falando agora há pouco, a maior fração é 4 sextos, como a gente já havia dito, né? O maior número que eu tenho lá é o número 4. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem, ó. O maior número que eu tenho aqui é o número 4. Eu tenho o número 2 e o número 3, eles são menores, então a maior fração é sim 4 sextos. E agora eu coloquei um outro exemplo para vocês, olha só. Qual é a maior fração? 3 sétimos ou 5 sétimos? Aqui a gente fez a representação. Ó. Eu peguei o meu inteiro e dividi em quantas partes? Ó, o meu denominador em 7 partes. Eu pintei quantas partes? Eu pintei 3 partes, porque a fração que representa esse desenho é 3 sétimos. Aqui eu também peguei o meu inteiro e dividi em 7 partes. E dessas 7 partes eu pintei 5. Ela tá meio clarinha aqui, mas tá vendo? Até aqui ela tá pintada. Ó. Uma parte, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então essas 5 primeiras partes estão pintadas. E eu tenho então aqui a representação de 5 sétimos. Olhando essa representação, a gente consegue facilmente identificar que 5 sétimos é maior que 3 sétimos. Pelo desenho, fica muito fácil. Agora, professor, e se eu não tivesse o desenho? Você também já viu uma regrinha aqui com a gente. Qual é a regrinha que a gente viu?
Quando os denominadores forem iguais, que é o caso desse exercício, ó, denominador 7 e denominador 7, para eu verificar qual é a maior fração, eu tenho que verificar qual é o maior numerador. Quem é o maior numerador? O número 3 ou o número 5? O maior numerador é o número 5. Automaticamente, 5 sétimos é, então, maior que 3 sétimos. Tudo bem? Agora, olha só. Deixa eu subir aqui. Olha só. Se os denominadores forem diferentes, usando a representação, fica fácil descobrir quem é maior. Olha só. Aqui eu tenho a fração 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6, certo? Todos os denominadores aqui são diferentes. Esse tem denominador 2, esse tem denominador 3, esse tem denominador 4, denominador 5 e denominador 6. O que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi o meu inteiro em 2 partes, peguei uma. Aqui eu dividi o meu inteiro em 3 partes e peguei uma. Dividi o meu inteiro em 4 partes, peguei uma. Dividi o meu inteiro em 5 partes, peguei uma. Dividi o meu inteiro em 6 partes e peguei uma. Se eu perguntar para você, gente, qual é a maior fração? 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2? Você vai bater o olho e vai falar, professora, 1/2 é maior. Ó, olha só como 1/2 é maior. O meio está aqui, ó, ela é maior que todas as outras. Agora, tem um detalhe que a gente vai ter que fazer quando eu não tiver uma representação, quando o meu número, quando a minha fração não estiver sendo representada através de uma figura como elas estão aqui. Se eu tivesse somente um número, como é que eu ia verificar, por exemplo, que 1/2 é maior que 1/3? Alguém tem uma saída? Vamos ver como que a gente poderia fazer? Olha só. Quando os denominadores forem diferentes, que é o caso daquele nosso exercício anterior, quando os denominadores forem diferentes, devemos reduzir ao mesmo denominador. Como é que eu reduzo uma fração ao mesmo denominador? Eu vou usar o quê? MMC, lembra do mínimo múltiplo comum? Então, a gente vai usar o MMC para fazer a redução dessa fração. Tá vendo, gente, que uma coisinha vai tendo total relação com a outra e a gente precisa saber todo o conteúdo para a gente ter sucesso, tá certo? Então, não se preocupe, não lembra o que é MMC, a gente vai relembrar agora. Então, olha só. Usando MMC para verificar qual é a maior fração. Eu peguei aqui, ó, 1/2 ou 1/3. Você vai falar, professora, do desenho que a gente viu, eu já sei que 1/2 é maior. Top. Só que se não tivesse o desenho, se eu tivesse somente isso aqui, quem é maior, 1/2 ou 1/3? Como é que você ia sair desse problema? Quem é maior, 1/2 ou 1/3? A primeira coisa que a gente teria que fazer, ó, devemos reduzi-las, né? Devemos reduzir, então, as frações ao mesmo denominador, para que, em seguida, a gente possa, então, comparar as nossas frações. Então, devemos reduzi-las ao mesmo denominador para, em seguida, compará-las. Tudo bem? Então, a primeira coisa, quem é o denominador? 2 e 3. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o MMC entre 2 e 3. Eu coloquei aqui aquele método que a gente calcula, o método prático do cálculo do MMC. Então, eu tenho 2 e 3. Lembra que aqui só entram números primos. Números primos são os números que são divisíveis por 1 por ele mesmo. Então, aqui, ó, 2 dividido por 2 deu 1. 3 eu não consigo dividir por 2, então eu repeti. Agora, 3 dividido por 3 também deu 1. Para encontrar o MMC, o que a gente faz? A gente multiplica todo mundo. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, o MMC entre 2 e 3 é igual a 6. Professor, eu não precisava calcular o MMC. Realmente, porque tem uma regrinha que a gente viu também nas aulas quando a gente falou de MMC, que eu tenho 2 números primos. O número 2 é um número primo e o número 3 é um outro número primo. Quando eu tiver 2 números primos, a multiplicação entre eles será o MMC.
Então, ó, MMC entre dois números primos será a multiplicação entre eles. Automaticamente, 2 vezes 3, 6. Perceba que, ou usando o método prático, ou usando a regrinha que a gente já sabe, o resultado é sempre o mesmo, que é 6. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Ó? 1/2, eu tenho aqui 1/2. Lembra de frações equivalentes que a gente viu na aula gravada 1? Eu vou encontrar uma fração equivalente a 1/2. Eu sei que o denominador vai ficar 6. Olha só, o que a gente vai pensar? Eu sei que o meu denominador vai ficar 6. Por que 6? Porque é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Aí eu penso assim, ó, qual é o número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar 3? Eu vou multiplicar o 2 vezes, deixa eu colocar aqui, 2 vezes 3 dá 6. Lembra que eu também tenho que multiplicar o meu numerador pelo mesmo número, então eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 deu quanto? Deu 3. Concorda comigo que 3 sextos é uma fração equivalente a 1/2? Se eu multiplicar 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu obtive frações equivalentes. Lembra qual é o raciocínio de frações equivalentes? A gente tem frações que possuem exatamente o mesmo valor. Elas são diferentes, mas a quantidade delas são iguais. Então, as frações, elas se equivalem, mesmo elas sendo representadas por números diferentes, elas são equivalentes, elas são iguais. Então, eu afirmo que a fração 3 sextos é equivalente à fração 1/2. Tudo bem? Outro detalhe, deixa eu apagar aqui. Foi. Pronto. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho 1/2 e eu quero encontrar uma outra fração equivalente a 1/2. Só que o denominador tem que ser 6. Por que o denominador tem que ser 6? Porque o MMC entre 2 e 3 é quanto? 6. Aí, o que a gente vai pensar? Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 6? Esse número, então, ele tem que ser multiplicado por 2. 3 vezes 2, 6. Se eu multipliquei o denominador por 2, o numerador tem que ser multiplicado por quanto? Pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Automaticamente, eu sei que 1/3 é igual a 2 sextos. Eu tenho aqui duas frações que são equivalentes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, tá vendo que os denominadores são iguais? Eu tenho, então, deixa eu só apagar aqui. Eu tenho, então, a fração 3 sextos e a fração 2 sextos. E eu faço a comparação agora entre essas duas frações, porque os denominadores já são iguais. Quem é maior, o número 3 ou o número 2? Maior é o número 3. Automaticamente, 1/2 é maior que 1/3, como a gente já havia visto e havia percebido lá no nosso desenho. Mas agora a gente provou que isso realmente acontece. Sem o desenho, vamos supor que nós não tivéssemos o desenho. Como que eu iria chegar a essa conclusão? Dessa forma, usando esse cálculo. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui tudo. Então, olha só. Agora, eu quero somente que você escreva essas frações em ordem crescente do menor para o maior. Então, eu vou começar a comparar essas frações. Quais são as frações? 2/5, 3/4 e 1/2. A primeira coisa que eu tenho que pensar, para eu verificar quem é maior que quem, os denominadores aqui, eles são diferentes. Eu só consigo comparar frações com denominadores iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que encontrar o MMC entre 5, 4 e 2. Eu já coloquei aqui que o MMC entre 5, 4 e 2 é 20, mas a gente vai fazer o cálculo juntinho aqui, ó, entre 5, 4 e 2. Lembra como é que a gente fazia? A gente separava aqui, ó,
Aqui só vão entrar números primos, lembram disso? E a gente vai começar, então, pelo menor número primo, que é o número 2. 5 eu consigo dividir por 2? Não. Então, eu só vou repetir. 4 eu divido por 2, que vai dar 2. Deixa eu só apagar aqui. Certo? 4 eu divido por 2, que vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Tudo bem? Aí a gente, novamente, consegue dividir por 2. 5 eu não consigo dividir por 2, eu estou repetindo. 2 dividido por 2 dá 1. E esse aqui já tinha sido dividido, que dá 1. Aí agora a gente vai colocar o número 5. Eu tenho 5 dividido por 5 vai dar 1. E todos os outros já chegaram onde a gente queria. Lembra que agora eu vou pegar esses números aqui, ó, e eu irei multiplicá-los. Então, o MMC vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20, como é o resultado que a gente já tinha colocado aqui. Mas aqui eu fiz só para a gente poder relembrar como que a gente calculou lá no segundo período o MMC, tá bom? Então, aqui, ó, o MMC é 20. Tia, o que significa esse 20? Significa que o denominador desse número e desse número, eles terão que ser iguais. Não terão que ser iguais para a gente poder fazer a comparação? Então, os denominadores serão iguais a 20. Agora, pensa comigo, agora vamos à tabuada que está lá na sua cabecinha. Qual é o número que eu multipliquei por 5 para dar 20? Eu multipliquei por 4. 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu tenho que multiplicar por quanto, gente? Isso mesmo, por 4. 2 vezes 4 deu 8. Ou seja, 2 quintos, eu posso escrever o 2 quintos de que forma? 8 vinteavos. Eu fiz uma fração equivalente a 2 quintos, certo? Olha só, aqui não é 20? Por que 20? Porque foi o MMC que a gente encontrou. Agora, 4, eu multiplico por quanto para chegar a 20? Eu multiplico por 5. Então, 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei o numerador por 5, se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, eu também vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. A mesma coisa aqui, ó. Eu quero agora multiplicar, eu quero transformar esse 1/2 em uma fração equivalente. Só que o denominador tem que ser 20. Por que tem que ser 20? Porque foi o MMC que a gente achou. Então, eu tenho que multiplicar o 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Se eu multipliquei o denominador por 10, o numerador ele tem que também ser multiplicado por 10. E eu chego, então, a 10 vinteavos. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho frações que são equivalentes às frações anteriores. 2 quintos. Qual é uma fração equivalente a 2 quintos? 8 vinteavos. 3 quartos, uma fração equivalente a 3 quartos, 15 vinteavos. 1/2, uma fração equivalente a 1/2, 10 vinteavos. E agora, pessoal, eu vou comparar essas frações aqui, ó. Todas elas não possuem mesmo denominador, então quem é maior? 8, 15 ou 10? O maior número, então, é o número 15, depois vai vir para o número 10 e, por último, o número 8. Como ele pediu em ordem crescente, a primeira fração, a menor delas, vai ser 8 vinteavos, depois 10 vinteavos e depois 15 vinteavos. E aqui, então, ó, a gente colocou as representações. 8 vinteavos equivale é uma fração equivalente a 2 quintos. Então, ó, 2 quintos é menor que 1/2, que é menor que 3 quartos. Tudo bem? Entenderam essa questão primeiro do porquê que a gente acha o MMC? O que é o MMC? É o menor número que vai ser múltiplo de todos eles. Então, eu encontrei que o MMC, que é o mínimo múltiplo comum,
é 20. Depois que eu encontrei que o mínimo múltiplo comum é igual a 20, eu tenho que trabalhar o meu numerador. De que forma? Usando frações equivalentes, tá certo? Então, se eu tinha aqui o denominador 5 e esse denominador vai virar 20, eu tenho que multiplicar por qual número? Por 4. Se eu multipliquei o denominador por 4, o numerador também será multiplicado por 4. E assim sucessivamente. Tudo bem? E então, agora, deixa eu só limpar tudo isso para a gente poder passar. Agora fica a parte boa. Olha lá, os nossos exercícios. Bem tranquilo, bem simples. Eu quero que você organize essas frações, 1/6, 4/3 e 1/2 em ordem crescente. Vamos lá, então? Meus amores, espero ter ajudado vocês. Vou fazer essa correção aqui na nossa segunda aula, no nosso Hangout, nossa segunda aula ao vivo, tá bom? Então, desenvolva aí no seu caderno, organize o seu caderno para que a gente possa fazer a correção na nossa aula ao vivo, tá bom? Espero vocês. Grande beijo.